Olá, bom dia. Administrar bem é um desafio diário, seja dentro de uma empresa ou na área pública. No caso das prefeituras, não é o olho do dono que engorda o boi, como se diz por aí. Administrar o que é público exige que os olhos do prefeito, secretários, servidores e da população estejam em busca do mesmo objetivo: desenvolver a cidade gastando sempre menos do que se arrecada. Para o prefeito e sua equipe conseguirem fazer isso, é preciso entender as leis, a gestão e ter uma ética firme. No programa de hoje, você vai conhecer mais um município brasileiro que está trabalhando para se tornar uma cidade excelente, boa para se viver e com administração correta e eficiente. Nosso convidado está em seu segundo mandato. O primeiro foi de apenas 1 ano e 4 meses, em uma eleição suplementar. Nesse período, ele começou a arrumar a casa. E desde que entrou no segundo mandato, no ano passado, o prefeito de Itabirito deu o passo que faltava em busca de profissionalizar a gestão. Orlando Caldeira é o nosso convidado. Prefeito, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Natália, é um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores da Band. Prefeito, o senhor mora em Itabirito desde os 5 anos de idade e formou lá a sua família. A sua carreira profissional como engenheiro e gestor em empresa privada, com certeza trouxe muitos aprendizados. E há pouco mais de 3 anos, o senhor foi eleito prefeito. O que o atraiu para a política? O mais importante nisso tudo, porque para você começar uma carreira política, você precisa ter uma interpretação se você é capaz ou não. Então, o princípio de tudo foi a decisão de ser candidato. A partir do momento que eu tomei essa decisão, eu comecei ainda mais me preparar para poder conseguir assumir, fazer e desenvolver um bom trabalho na iniciativa pública. E o que o senhor imaginava realizar como prefeito? É o seguinte, Natália, quando você mora, criado dentro de uma cidade, você começa a ter aquele sentimento de pertencimento daquela cidade. Então, eu comecei a trabalhar na iniciativa privada e sempre vi a minha cidade e eu queria fazer algo por ela, queria desenvolver a minha cidade, fazer com que eu pudesse ajudar a minha cidade a ser uma cidade progressista, uma cidade melhor e que eu pudesse também ajudar os itabiritenses. Então, essa formatação no meu desejo de me tornar um prefeito de Itabirito foi muito mais na empolgação da vivência de vida para que eu pudesse, de uma certa forma, fazer com que ela se tornasse melhor. Prefeito, e como estava o caixa da Prefeitura de Itabirito quando o senhor assumiu em setembro de 2019? Essa foi uma das grandes surpresas que nós tivemos, Infelizmente, o caixa, naquele momento, em setembro de 2019, quando nós assumimos, era realmente um caixa muito escasso. Nós não tínhamos recurso e, pelo contrário, a Prefeitura era devedora. E aí foi um alarde para nós nesse sentido, porque precisávamos, de uma certa forma, conseguir recursos pelo menos para a folha daquele mês. Então a preocupação nossa era exatamente ir atrás de recursos financeiros para que nós pudéssemos conseguir fazer o início do nosso trabalho. E eu imagino que tenha sido necessário começar a cortar custos e ainda assim manter os serviços públicos funcionando. Não deve ter sido fácil. Quais foram as estratégias na hora de reduzir gastos e despesas, por exemplo? Bom, aí nós tivemos que fazer e adotar critérios. Cortar custos, evidentemente, era o mais importante naquele momento. Então, tínhamos muito empenho que nós fomos avaliando as suas condições de serem cortados ou não, porque eu não queria trazer nenhum prejuízo para serviços públicos importantes, como a educação, saúde, segurança. Então, aquilo que não era totalmente voltado para esses recursos, nós realmente fomos cortando. Então, fizemos vários estudos para poder avaliar o custeio da prefeitura em si e aí realmente, nesse primeiro momento, foi um valor expressivo de corte de empenhos. Prefeito, e o senhor teve um desafio extra logo que assumiu o mandato, que foi lidar com o risco de rompimento de 2 barragens de mineração da cidade, as Forquilhas 1 e 3. O alerta havia sido dado cerca de 4 meses antes e a população estava com muito medo. Como foi gerenciar essa crise no começo do mandato? Realmente uma situação muito difícil e complexa para a cidade. Eu venho da experiência da iniciativa privada e já trabalhei com barragens, e construções de barragens.
e sabia do risco e do perigo que realmente estávamos passando naquele momento. E o que nós precisávamos era dar uma tranquilidade para a população, e aí eu busquei realmente a empresa detentora dessas barragens para que nós pudéssemos conhecer o trabalho que seria feito para poder isolar a cidade ou mesmo passar para a população a tranquilidade. No caso do rompimento, como que nós faríamos para poder evacuar o nosso centro, onde que a provável lama poderia atingir a nossa cidade. Então, esse trabalho nós fizemos junto com a companhia, com a Vale, que é a detentora dessas barragens, até que ela se colocou na condição de executar, numa solicitação do Ministério Público, um muro de contenção para que esse muro pudesse fazer a retenção da lama caso houvesse os rompimentos. Então, a partir do momento que ele foi concluído, para nós foi de muita alegria e de tranquilidade e que nós pudéssemos voltar com as atividades aos poucos, né, de todo aquele momento que você tem dentro da sua cidade. A normalidade no comércio, a normalidade na parte que nós pudéssemos fazer os eventos acontecer dentro da cidade, e isso realmente tranquilizou muito a toda a população de Itabirito. Prefeito, e além das barragens, o senhor enfrentou a pandemia lá em 2020. Resume para a gente as principais medidas que o senhor tomou no enfrentamento a essa grave crise de saúde pública. A primeira coisa que nós fizemos foi montar um comitê de crise de Covid, onde que nós começamos a estudar e fomos buscar informações inicialmente pelo mundo, onde que o vírus já tinha começado na China, na Europa, algumas experiências que estavam tendo nesses países. E começamos a atuar de uma forma contundente para poder nos proteger naquele momento de que houvesse essa proliferação do vírus na cidade. Depois foi criado o Minas Consciente através do governo. Aí as medidas foram colocadas para todos, que era o isolamento, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, o afastamento das pessoas. Tivemos o problema também de fechar comércio, isso foi muito ruim, porque as pessoas não entendiam que poderiam estar ali naquele momento, estar quebrando o negócio dele. Então, tivemos muita vontade de fazer isso junto com a nossa sociedade para que desse certo, funcionasse e, evidentemente, um número pequeno de óbitos que nós tivemos na nossa cidade. Foi muito através desse trabalho de toda a equipe da saúde do município de Itabirito, juntamente com a parte da administração, que nós conseguimos aglomerar essas informações, passar para a população de uma certa forma que todos aprendêssemos como que nós poderíamos conter essa questão do vírus. Prefeito, e durante a pandemia a gente sabe que a demanda por UTIs foi muito grande e que a Prefeitura de Itabirito teve que alugar unidades móveis para isso. Mas agora parece que já existe um projeto para instalar UTIs de maneira definitiva em Itabirito. O que o senhor planeja? Então, nós não tínhamos naquele momento uma UTI para que nós pudéssemos fazer esses atendimentos. A doença, ela se mostrou a necessidade de ter respiradores. Ir ao mercado naquele momento para comprar respiradores era a coisa mais difícil que tinha. Você não encontrava e muitas vezes os preços também lá nas estratosferas de caro. Então, nós encontramos uma alternativa, que inclusive foi muito inteligente, de alugarmos as centrais, que são ambulâncias já preparadas com UTI móvel, né, instaladas, e acoplamos isso dentro da nossa UPA, para que se houvéssemos caso e a necessidade, a gente teria. O governo do estado, posteriormente, montou uma central de campanha na cidade de Ouro Preto, onde que houvesse os casos, nós poderíamos transferir esses pacientes para Ouro Preto. E dessa forma aconteceu. Com o passar do tempo, houve a necessidade até de desalugar, né, as UTIs, e aí a gente começou a controlar de uma certa forma, junto com essa campanha de Ouro Preto. Bom, depois a gente viu a necessidade de uma construção de um UTI em Itabirito. Então, o nosso hospital, que é regido pelos camelianos, procuramos o diretor-geral, em São Paulo, conversamos com ele e mostramos essa necessidade e agora, inclusive esse mês, está iniciando as obras de 10 leitos de UTI, que com certeza, não só pela questão da pandemia, que agora, graças a Deus, ela está se encerrando,
mas a possibilidade de fazer com que em Itabirito nós tenhamos outras cirurgias eletivas que a gente pode resolver dentro do município, não havendo necessidade ou de vir para Belo Horizonte ou mesmo para Ouro Preto. Prefeito, vamos falar agora sobre outra área que é muito importante, que é a educação. Itabirito tem creches e EMEIs na área urbana e ainda na zona rural. E são atendidos cerca de 7.200 alunos. Qual foi o cenário que o senhor encontrou quando assumiu o primeiro mandato? Nós encontramos em construção 2 creches na transição de governo para o nosso. A primeira preocupação foi fazer uma avaliação do número de crianças que ainda não estavam dentro das escolas. E a gente viu que nós estávamos deficitários. Então era importante a conclusão dessas construções, das creches, e ainda criar outras opções para que nós aumentássemos naquele momento a oferta de vagas para colocar todas as crianças. E nos primeiros 6 meses, com a conclusão dessas obras, nós já colocamos todas as crianças dentro da escola. Então nós atingimos um patamar importante. Mas, como Itabirito é uma cidade que tem uma população flutuante de entrada e saída, pelo fato de nós termos várias empresas trabalhando ao nosso redor, isso acaba aumentando a possibilidade de nós termos mais crianças. Com isso, esse ano, nós estamos querendo construir mais 4 escolas, principalmente para colocar as crianças na creche e também no ensino fundamental, que é o nosso passo importante para esse ano. E eu sei que uma demanda do seu governo é aumentar a nota da cidade no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, gerenciado pelo governo federal, e que avalia a qualidade de ensino do município. Que ações têm sido implementadas? É fortalecer o nosso professorado, prestigiar todos eles, não na forma de salário, mas na forma de você também capacitá-los e ter uma interação maior entre a gestão e o professor. Uma conversa, um diálogo, para que nós pudéssemos fazer um ensino ainda mais transparente, eficiente, qualitativo e aí, com certeza, a nota do IDEB virá com maior qualidade. Prefeito, e outro desafio da área de educação, a gente sabe que é conseguir evoluir a remuneração das equipes. E parece que o senhor já conseguiu avanço nessa área, chegando bem perto do piso nacional, né? Exatamente. A gente sabe, historicamente, o tanto que o funcionalismo público, não só municipal como estadual, tem essa necessidade de ter um piso, né? Alcançar o seu piso. Então, a partir do momento que nós conseguimos estabelecer na prefeitura, onde que tivéssemos receita, o equilíbrio financeiro, foi uma das partes fundamentais que nós partimos para trabalhar, que é exatamente fazer com que houvesse ganho, o resgate do salário dos professores e também de toda a prefeitura, e assim nós teríamos mais ainda capacidade de fazer com que subtraíssemos do funcionário mais qualidade, mais produtividade no trabalho da sua profissão. Prefeito, eu sei que o senhor fez questão de criar regras de compliance para todas as secretarias. E essas regras estruturam a transparência na gestão e o respeito absoluto às leis. A sua experiência na iniciativa privada deve ter ajudado a implementar esse compliance, né? Com certeza. Eu já trabalho com compliance há mais de 25 anos. E isto é uma característica muito importante, porque a gente ouve sempre muito comentários sobre a questão da corrupção no serviço público. E eu queria, e quero, e vou continuar fazendo, com que a nossa administração possa ser da forma mais transparente possível. E compliance é transparência. Compliance é uma ferramenta que nos dá a tranquilidade de que a gente possa transmitir, não só para a população, mas como todo servidor público, esse código de ética que é importante para uma administração saudável. E a revitalização da ouvidoria faz parte dessa implementação do compliance, né? Com certeza. A ouvidoria ela é um termômetro entre a população e a prefeitura. Então, quanto mais tivermos ouvindo a população e respondendo, é um processo de transparência, é um processo de compliance, é um processo de comprometimento em fazer o correto e também mostrar o serviço para a população de uma certa forma, com maior agilidade, com maior rapidez. E eu ouvi dizer que o seu celular também funciona como ouvidoria.
O senhor fica em contato permanente com a população? É verdade. O número do meu telefone é o mesmo de sempre. Não o alterei, né? E hoje eu recebo inúmeras mensagens e procuro sempre ser ágil em respondê-las e também em executar aquilo que me é solicitado através do meu celular. Então isso também para nós é importante, porque para nós evita de que aquele problema que está sendo encaminhado para mim se torne uma crise. E aí eu resolvo ele de forma imediata. Prefeito, eu quero detalhar um pouco mais sobre esse segundo mandato, falando sobre um lado muito importante da gestão, que são os controles e as metas. Nossos consultores começaram a atuar com o senhor e sua equipe em fevereiro do ano passado. Qual era a sua demanda para essa nova etapa de trabalho? O desafio é que nós pudéssemos levar a melhor qualificação profissional de execução desses indicadores para a Prefeitura. E, através dos consultores do ACLA, né, que são inclusive muito capacitados, isso foi importante para nós. Porque o que eu imaginava? Um governo, quando você administra, ele é curto para você fazer as coisas que você precisa. 4 anos passa muito rápido, né? Então, qualificar naquele momento, para nós, e a chegada do ACLA, era o que a gente chama de velocidade inicial, né? E isso foi importante para nós, mapear, processar e executar através dessa qualificação técnica do ACLA. E qual a importância dos indicadores para esse processo de amadurecimento da gestão pública? Eu sempre trabalhei com indicadores e eu queria passar isso para toda a equipe da Prefeitura, porque através dos indicadores você começa a ver suas metas, você começa a atingir sua linha de trabalho. Então, para nós, ter esses indicadores foi importante porque reduz o nosso tempo de execução e principalmente de fazer com que nós funcionássemos melhor. Então, você tem um farol te indicando, né, se você está atrasado, se você está dentro do seu compromisso, com cronogramas, isso para nós foi fundamental. Prefeito, um dos métodos que nós usamos nas nossas consultorias é a realização dos rituais de gestão. E os indicadores fornecem informações muito importantes para essas reuniões. O senhor se reúne com seus secretários e, em outro momento, são os secretários que se reúnem com suas equipes. Qual é a importância desse alinhamento? A importância é total, Natália. Se você não tiver uma ligação entre todos os funcionários e que ela funciona dessa forma, você, junto com os seus secretários, você estabelece os seus métodos, os seus critérios e você procura conhecer, junto com eles, os indicadores, nós vamos avaliar a performance de cada um. Se ele está entendendo, se ele está conseguindo acompanhar, evoluindo, e desta forma eu passo para eles informações, que seja do plano de governo, que seja das nossas metas, dos objetivos da cidade, para que eles possam encontrar os mecanismos junto com os seus servidores, os colegas de trabalho que a eles reportam, fazer com que isso a gente encontre mais velocidade. Eu faço uma pausa rápida nessa conversa com o prefeito de Itabirito para ouvirmos o depoimento da secretária de Planejamento e de Captação de Recursos, Débora Guiar, que trabalhou com ele para estruturar o plano de governo desde o primeiro mandato. E a Débora é uma grande defensora dos rituais de gestão, dos quais ela participa com muito entusiasmo. A Débora vai nos contar um pouco da visão dela sobre a importância desse investimento na estruturação dessa gestão profissional e que ganhos essas mudanças trazem para a vida do cidadão. Quando nós chegamos na gestão para poder instaurar os trabalhos dentro da Secretaria de Planejamento, nós fizemos um apanhado de várias demandas que eram necessárias. E uma delas foi ver a necessidade de estabelecer processos e achar uma consultoria que nos trouxesse segurança técnica para poder caminhar. O ACLA, com o programa de metas e compromissos que nós trabalhamos hoje, fortaleceu essa vontade do governo em fazer as melhorias e modernização. Então, os rituais de gestão é hoje uma ferramenta que o prefeito tem em mãos que traz muitos resultados e os secretários ficam animados quando eles apresentam para o prefeito que nós alcançamos um objetivo estabelecido no plano de governo. Hoje nós temos várias ações que já foram implementadas, várias tarefas que foram concluídas, motivamos os servidores, trouxemos eles para o projeto. Inteligência compartilhada no município de Itabirito hoje é uma ferramenta que quando ele abre a tela do computador está lá.
Você já foi na sua plataforma hoje? Você já usou a sua plataforma para fazer o seu serviço chegar até o cidadão? Então, isso ajuda muito a gente a administrar a prefeitura, ajuda muito o prefeito a ver os resultados do trabalho. Governo reto, rápido, transparente, online, passa dessa troca, né, de ações dentro dos setores. E o cidadão vê esse resultado na ponta. E isso é muito importante quando a gente vê todos os serviços públicos sendo executados e as políticas públicas chegando até o cidadão. Prefeito, muito bacana essa visão da secretária Débora Aguiar sobre o que está sendo feito nos bastidores da Prefeitura de Itabirito para aprimorar a gestão. E a Débora não é a única secretária na sua equipe. Mais da metade são mulheres, o que é muito incomum na política. Esse quadro de diversidade era um objetivo do senhor ou a escolha foi apenas pela contribuição que elas podiam dar? Natália, eu diria para você que foram as duas coisas, né? Eu vejo que a mulher, ela avançou demais na sua qualificação, até pelo trabalho na administração pública, como nós estamos agora. E as empresas nas quais eu trabalhei, tinha muitas mulheres que eram muito relevantes para o trabalho técnico que exercitavam naquele momento. Era uma ideia, realmente, valorizar a mulher, né? O funcionalismo público hoje de Itabirito, na sua grande totalidade, são mulheres, principalmente na área da educação, e colocarmos mulheres, né, como secretárias, isso para nós foi importante porque a capacidade delas era para nós ali enxergada como uma virtude para nós, porque elas se mostraram aptas para poder exercer o cargo, né? E ao longo do nosso governo saíram secretários e entraram secretárias, com muita qualificação, onde nós, inclusive, enxergamos isso no período que nós estávamos trabalhando. E nós temos outra secretária que também atua de forma bem estratégica na Prefeitura de Itabirito, que é a Rani Curto, que comanda a Fazenda. Nós também vamos ouvir a opinião da Rani sobre essas mudanças estruturais que estão sendo feitas na gestão do município. Vamos assistir. A nossa gestão, ela está pautada no equilíbrio entre sensibilidade social e responsabilidade fiscal. Todo o plano de ação para modernização e reestruturação da Secretaria da Fazenda, por exemplo, ele foi firmado em pessoas, processos e tecnologia. Nós podemos citar essas ações: otimização dos custos e resultados, aumento das receitas sem aumento de impostos, a melhoria do atendimento ao contribuinte, de forma que ele não seja mais onerado nesse momento de reestruturação, mostrando para ele o quanto é importante ele estar em dia com seus impostos, gerando sempre um círculo virtuoso nesse processo. Prefeito, esse controle maior sobre as dívidas dos contribuintes que a secretária Rani comentou, estimulando que eles fiquem em dia com o pagamento dos impostos, tem que efeito financeiro sobre a receita da prefeitura? Natália, ele é muito importante, né? A prefeitura vive de arrecadar e de poder fazer que essa arrecadação possa se transformar em serviço público. Então, todos nós, né, como contribuinte, temos que fazer realmente, né, essa contribuição junto ao município para que possamos encontrar as receitas necessárias e ter um serviço de qualidade. Para você ter uma ideia, esse percentual de inadimplência, nós estávamos no patamar de 60%. Hoje, com o trabalho que a gente vem fazendo, já alcançamos em torno de 40%. Isso é muito importante porque a gente vai mostrando à população a necessidade de cada vez mais fazer com que essa contribuição aumente e assim a gente a transforme em serviço público. Prefeito, e o controle maior dos gastos e das despesas permite que a prefeitura seja melhor atendida por verbas dos governos federal e estadual? Sim, com certeza. Tendo uma prefeitura onde que ela está adimplente, você consegue receber os recursos estaduais e federais. Se nós não tivermos as nossas certidões, as nossas qualificações para poder fazer com que esses recursos cheguem, nós não vamos conseguir. Então é importantíssimo que uma prefeitura esteja totalmente apta na sua capacidade estrutural, financeira, né, para que a gente possa cada vez mais estar aumentando o seu parque de oferta de recursos externos. Prefeito, nossos consultores também estão atuando com o senhor no redesenho dos processos.
que mexe com a forma dos servidores trabalharem. Quais objetivos imediatos o senhor tem? O Aquila nos trouxe essa qualificação e fazendo com que o servidor se aprimore e tenha conhecimento das técnicas a serem adotadas para que a gente possa aprimorar e dar velocidade aos processos é que é importante. Então, se nós fizermos esse trabalho, né, de qualificação, disseminando, né, de baixo para cima, em todas as categorias, com certeza isso dá muito mais velocidade a todos os serviços públicos que nós estamos executando. Prefeito, o senhor tem planos de reunir as secretarias em um local único, criando um centro administrativo. Já tem data para isso ocorrer e como vai funcionar? Nós pretendemos fazer com que isso ocorra esse ano. A ideia é concentrar e facilitar que a população tenha o local certo e ideal para ela procurar, né? Acessibilidade, facilidade para poder encontrar o que ela necessita e também a questão do custo, né? Você agrupando secretarias, você diminui o custo operacional da prefeitura, você reduz uma série de gastos que muitas vezes, isoladamente, você vai ter duplicidade nesses gastos. Então, é importante e isso nós estamos trabalhando e talvez esse ano nós consigamos executar esse centro administrativo. Prefeito, eu sei que uma das suas grandes preocupações é cumprir as suas promessas de campanha. Que balanço o senhor faz do andamento do seu plano de governo após quase 1 ano e meio desse segundo mandato? Natália, uma das coisas mais importantes que um gestor precisa ter é conhecer bem a sua cidade. Então, quando você faz uma campanha, que você trabalha mostrando o que você quer fazer para a população, você tem que ter muita responsabilidade naquilo que você vai comprometer com a população. E nós tivemos esse cuidado absoluto em poder determinar aquilo que nós iríamos fazer. Conhecendo bem Itabirito, como nós conhecemos, fomos pontualmente naqueles pontos mais críticos para que a gente pudesse fazer com que os resultados viessem o mais rápido possível. Então, hoje, eu garanto a você que nós já temos aproximadamente 40% do nosso plano de governo executado. E ainda falta 2 anos e meio para findar o nosso mandato e, com certeza, a gente quer trabalhar para fazer com que esse número chegue a 100%. Prefeito, ano que vem, Itabirito vai completar 100 anos de emancipação, o que é uma data incrível. Vai sobrar dinheiro para fazer alguma comemoração? Vai, já está reservado. Isso aí nós não podemos deixar de fazer. Né? Eu quero lembrar, né, que Itabirito é uma vila que era ligada a Ouro Preto. Tem 320 anos. E há 99 anos atrás, ela se emancipou politicamente, se transformando em Itabirito. E o ano que vem, 100 anos dessa emancipação. Queremos fazer uma festa bonita, mostrar a história de Itabirito. Uma cidade não sobrevive, não tem futuro, se as pessoas não conhecerem o seu passado, a sua história. Então, a festa dos 100 anos está muito dentro dessa característica. Mostrar o que realmente somos, o que fomos e aquelas pessoas que fizeram, ao longo desse tempo, transformar a nossa cidade no que é hoje. Mas também fazer com que as crianças, os adolescentes conheçam o nosso passado. Prefeito, desejamos muito sucesso para o senhor no restante do seu mandato. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado, eu agradeço a vocês e agradeço ao Instituto Aquila que nos proporcionou essa velocidade, essa capacidade de que nós possamos fazer uma administração cada vez mais perfeita e que isso se estenda para todos os municípios e para o nosso país. Eu tenho certeza que um dia nós vamos ter muita qualificação pelo Brasil afora. Obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.